Então, nesse vídeo aqui, no vídeo anterior, eu estava falando da velocidade relativa, né? Então vamos dar um outro exemplo aqui, que eu acho que é melhor para a gente entender isso. Vamos pegar um exemplo clássico, tá? Retilíneo. Você está aqui no chão. Aí você veio aqui uma carreta, né? E você vê um cara correndo, né? Em relação à carreta, um observador aqui, né? Vamos chamar de M de móvel, tá? Esse referencial aqui é o referencial móvel e você é o referencial terra, que está fixo na terra. Em relação ao móvel, né? A velocidade do B em relação ao móvel, digamos que seja 5 metros por segundo, né? Só que você quer saber a velocidade dele. Como é que você está vendo esse cara aqui, ó? Como é que você está vendo a velocidade desse cara? Só que esse diferencial móvel também se move, né? Obviamente, senão ele não seria móvel, né? E ele tem uma velocidade que é a velocidade do caminhão, né? Então a velocidade do caminhão em relação à terra é igual a 30 metros por segundo, ok? Se esse cara se mexe aqui, então como é que você vai... Qual que vai ser a velocidade desse cara? O que esse cara tá vendo aqui, esse cara se mover? Então você vai pegar, né? Velocidade do B em relação à terra é igual, né? Vamos tirar dessa forma. Velocidade do B em relação ao móvel e velocidade do móvel em relação à terra. Vamos descobrir quais são os caras, né? Desculpa. Tá foda. Falar muito da isso. Então veja o seguinte. Isso aqui, essa velocidade está na horizontal. Então ele é um vetor simplão, né? E esse aqui também está na horizontal. Então você vai ter que somar esses dois. Então a soma deles é simples, não tem negócio de ângulo. Então você vai somar. Então o módulo da velocidade do T vai ser o módulo da velocidade M mais o módulo da velocidade MT, né? Então esse aqui em relação a T vai ser, qual que é? Aqui que é 5 mais 30, então dá 35 metros por segundo, ok? 35 metros por segundo. Agora imagina que você tem nesse meu... Isso aqui é um caminhão do bombeiro. Aí o bombeiro é um loucão, né? Tem aquela escada Magiros aqui, certo? Ele começa a subir isso aqui com o caminhão em movimento, tá? Com mesmo 30 metros por segundo. E ele sobe isso aqui com uma velocidade, né? 2 metros por segundo. E você está aqui no chão, né? Então você quer saber primeiro, como é que o cara vai... Qual vai ser a imagem que ele vai ver? Pro cara no caminhão aqui, o outro bombeiro que está arrumando os negócios aqui, o que ele vai ver? Ele vai ver simplesmente o cara subindo com um ângulo, digamos, 30 graus aqui. Uma velocidade de 2 metros por segundo, inclinado 30 graus, né? Ele vai ver isso aqui, simplesmente. Só que você não vai ver isso. Você vai ver, além desse movimento, você vai ver esse movimento para cá. Então você vai ver isso aqui, ó. Isso, mais isso. Então você vai ver uma velocidade, ou seja, como se ele estivesse andando numa escada mais inclinada, né? De um certo ângulo aqui, né? Que vai depender da velocidade do cara aqui, ó, dos 30 metros por segundo, certo? Então você não vê a mesma coisa que esse cara vê. Como é que você faz? Então velocidade de B em relação a T mais velocidade... a mesma equação, né? Mais VMT, tá? Só que aí como é que vai ficar? O V do B em relação ao móvel é esse aqui, 2 metros por segundo, num ângulo horizontal de 30 graus. E o móvel em relação ao T, ele tem essa componente horizontal, né? Que tem 30 metros por segundo. Então esse é o móvel
em relação ao t. Então esse é esse vetor aqui, né? Tá? E a gente quer achar o valor, a intensidade, ou seja, o módulo desse cara. É só utilizar a lei do cosseno que eu já expliquei, né? Então o módulo de B em relação à terra ao quadrado é igual ao módulo de B em relação ao móvel ao quadrado, B em M em relação à terra ao quadrado, mais duas vezes VBM VMT cosseno do ângulo que é 30 graus. Isso você encontrou, né? Mas também então você tem esses valores, só substituir aí que você vai achar. Só que você pode fazer de outro jeito também, né? Você tem que esse cara aqui, ó, você vai ter um VBMY e um VBMX, e você tem o VMTX. Então o que vai acontecer? Você vai ter uma velocidade na horizontal de B em relação à terra na horizontal igual a componente VBMX, que é cosseno do ângulo aqui, mais VMT, né? E a componente vertical vai ser simplesmente a projeção vertical desse cara. Você achando as duas componentes, você pode... Tá vendo que eu somei esse carinha aqui, ó, com esse aqui, ó, só. Agora imagina que esse caminhão, além de ter o bombeiro malucão, tá subindo uma ladeira, né, com 30 metros por segundo. E essa ladeira tem 60 graus. E você tá aqui com a escada de 30. Mesma coisa. Você vai ter agora. Você vai ter aqui, ó, em relação à horizontal 60 graus aqui, né? Que é do móvel em relação à terra. Você tá aqui só olhando a merda que vai dar do cara cair do caminhão, né? Como você já tinha 30 aqui, mais 60, você vai estar com 90. Vamos colocar outro número aqui, 20, tá? Então você vai ter 20 graus aqui. Então, em relação ao solo, esse bombeiro maluco aqui, que sobe com velocidade B em relação ao móvel, está subindo com um ângulo de 50 graus, né? Na verdade, certo? Ok? Está com um ângulo de 60 graus. Para você calcular pela lei dos cossenos, você pega o ângulo entre os caras, né? Então o ângulo entre os caras vai ser 20, né? 20 graus. Não, desculpa, eu falei merda aqui. É 60, como você já tinha 20 aqui, mais 60 dá 80 graus, né? Então é só você achar o cara entre eles, o ângulo entre eles. Agora tem a questão da roda, né? Imagina aqui que você tem a roda. Uma roda bem aqui. Mas se você essa roda está com uma velocidade constante de 72 km por hora, né? Então cada ponto dela aqui tem 72 km por hora. Isso faz com que a roda, se ela não deslizar, ela vai estar com 72 km por hora. Para um observador aqui no meio da roda, ele vai ver todos os pontos com 72 km por hora. Agora, para um cara aqui, né? Para um cara aqui, o que ele vai ver? A composição do movimento, ou seja, é a velocidade de translação com a de rotação, né? Então o que você vai fazer? Você vai somar todos os... Vamos pegar o ponto, chamar o ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D, tá? Eu vou continuar no outro vídeo.